meu Pai, mesmo que online, que o Senhor possa estar abençoando a cada um em sua residência nesse tempo. Nossos olhos. Amém. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados, nós então estamos falando sobre os rudimentos da fé. Quem puder, quem não assistiu os outros tempos, por favor, assista para você entender a linha de raciocínio. Hebreus 6 fala sobre os rudimentos da doutrina de Cristo. E ele estava aconselhando os irmãos hebreus que deixassem o rudimento para ir para o que é perfeito. É óbvio que o rudimento ainda não é toda a clareza. E isso, para mim, se torna assustador quando eu penso que nós dizemos que estamos fundamentando as pessoas e não tratamos dos assuntos que a Bíblia diz que é o fundamento. A palavra de Deus fala sobre rudimento, ele está falando sobre fundamento, sobre base, sobre essência. Nunca a essência é a perfeição. A base, o fundamento é a perfeição. A perfeição é toda a construção pronta. O apóstolo em Hebreus, eu não sei quem foi que escreveu, ninguém sabe, mas eu suponho que tenha sido alguém com ministério apostólico. O apóstolo em Hebreus orienta que a gente deixe os rudimentos. Então, para que a gente deixe, primeiro a gente precisa estar. Então, começamos a compreender profundamente. O primeiro item da doutrina, do rudimento da doutrina, é o arrependimento de obras mortas. Um assunto que parece que deixou de ser falado entre nós. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá, queridos? Você pode levantar a mãozinha aí fica mais fácil de eu parar de falar. O segundo rudimento da doutrina é a fé em Deus. O que consiste a fé em Deus? E é curioso, porque a gente pensa que esse é um assunto que todo mundo sabe, até que a gente começa a conversar sobre ele. A gente percebe que muitos de nós não têm uma clareza sobre o que é fé em Deus. Terceiro rudimento é a doutrina dos batismos. Está no plural. E aí nós mergulhamos nisso, no batismo da água e do Espírito, que Jesus cita em João 3, quando conversa com Nicodemos, e aprofundamos nisso. O quarto rudimento da doutrina é a imposição de mãos. Quanto poder há nisso? E eu te confesso que semana passada eu comecei a abordar esse assunto achando que não ia ser grandes coisas, que a gente rapidinho ia terminar, e acabou que foi o tempo inteiro falando sobre isso. Isso é muito rico. Está todo mundo me ouvindo bem? Hoje nós vamos falar do quinto rudimento citado pelo apóstolo, que é a ressurreição dos mortos. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Só para ver se vocês estão ouvindo. Aquele está comigo? Estamos ouvindo. Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Hã? Amados, o livro de as epístolas de 1ª e 2ª Tessalonicenses são duas epístolas das mais ricas, no sentido de alertar os irmãos no que concerne ao cuidado numa vida de santidade e piedade e no que diz respeito aos últimos dias. Eu mesmo fui um discípulo que entendia que eu tinha muita coisa para fazer para ficar me preocupando com escatologia. Alguns de vocês devem ter me ouvido falar isso em algum momento. E eu também não tenho medo de dizer que eu estava errado. Se existe uma carga apostólica por esclarecer esse assunto, se existem 2 capítulos do livro de Mateus dedicado por Jesus a esse assunto, é sinal de que o assunto é importante. E eu percebi que a minha sensação de perda de tempo com o assunto era por causa da quantidade de bobagem que eu ouvi sobre isso, sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Nunca houve uma doutrina clara que me foi apresentada sobre o assunto. Havia muitas
especulações, muita opinião de homens junto com a palavra de Deus. E o convite do Espírito nesses dias é que a gente se foque na palavra de Deus. E, ó, o livro de Apocalipse diz que aquele que acrescentar qualquer coisa a esse livro, lhe serão acrescentados os flagelos desse livro. E qualquer que tirar, lhe será tirado sua parte na árvore da vida. O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos ter esse temor ao lidar com esses assuntos. Então, nós vamos entender somente o que a Bíblia disse. E o que a Bíblia não disse com clareza, Eric, é sinal de que não precisava ser dito com clareza. O que quer dizer? Eu vou dar um exemplo. O que quer dizer uma besta que vem do mar com 7 cabeças, 10 chifres em cada cabeça e a última cabeça tem um chifre quebrado? Eu não sei, amados, a Bíblia não explicou. Então eu não vou ser besta de tentar explicar isso. E nós vamos ficar em paz com aquilo que a gente não consegue entender. Porque se fosse para entender, era como as parábolas de Jesus que ele depois explicava aos discípulos. Vocês estão me ouvindo, amados? Tá travando hoje. Deu 2 Tá travadas feias. gravando. Tá travando. Ah, tá travando. Para mim não tá travando, não. Para nós tá tranquilo, Eric. Tá bom. Ai, eu vou desculpa. tirar. Para mim também não tá travando, não. Não, eu vou tirar a internet do meu celular e a Lília também para a gente poder curtir mais, tá? Alguns não tá travando, deve ser só da Soraya. Por via das dúvidas, vamos tirar a nossa internet. Deu um Então, reset. amados, Por que vocês vão tirar a internet? 1 A minha Tessalonicenses... tá travando também, tá? Do celular só que a gente vai tirar, não do Curar. computador. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Nós vamos entender o que a palavra nos ensina sobre a ressurreição dos mortos. Eric, por que isso é importante? Amados, o apóstolo disse que esse é o fundamento da fé. Vocês entendem a gravidade disso? É por isso que eu comecei fazendo uma meia-culpa, declarando um arrependimento, porque por muitos anos eu disse que eu não tinha tempo para falar sobre o que ia acontecer no futuro, porque eu precisava pregar o evangelho. Isso é todo. Se a Bíblia diz que esse é um dos fundamentos da fé, todo discípulo precisa entender. Oi, Ana. Tudo bom? Boa noite. Bom. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ser ignorante, amado? É ignorar. É não saber o que pensar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Esse dormir aqui é uma palavrinha bonita para morrer, tá? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, o que acontece com quem não tem esperança quando alguém morre? Se entristece. Vou ler de novo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, quem não tem esperança, fica como quando alguém morre? Triste. Triste. Entristecido. Entristecido. Entendeu, amados? Viu o ensino que está aqui nesse primeiro versículo? Se a doutrina de Cristo está consolidada em nosso coração, se esse rudimento está, o sentimento é outro. Sim. Mas, mano, Versículo 14, só para ter certeza que eu estou falando é verdade. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos nisso? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Fala aí, Juliano. esse termo entristecido, ele não poderia ser talvez substituído por desesperançado? Porque ficar triste é mais no sentido de sentimento, né? Por exemplo, se um amigo morre, a gente fica triste porque ele não está mais presente aqui, né?
Mas a gente não perdeu a esperança pelo fato de saber que ele está na glória com o Pai. Agora, aquele que não crê no Senhor, que não teme o Senhor, para ele acabou. Por exemplo, a gente vê filhos que eram brigados com os pais, né, com o pai, e quando o pai morre, aí vem um remorso terrível, porque eu não resolvi o problema com meu pai e tantas coisas desse tipo, né? E aí uma desesperança profunda habita no coração dessa pessoa, porque ele não crê que vai ter uma outra oportunidade para resolver isso, né? Ó, Na realidade, a a oportunidade palavra no texto grego usada é lupel. Eu vou falar todas as possibilidades de tradução dela para a gente ver se cabe esse raciocínio, tá, mano? Tá. Tornar triste, afetar com tristeza, causar aflição, magoar, afligir, ofender, tornar alguém preocupado, fazê-lo receoso. Não cabe o desesperançado aí, não. Realmente. É o sentimento de tristeza expressado por angústia, por aflição, por mágoa, por ofensa. Ou seja, é o sentimento do luto, amados. Então, talvez, se nós entendermos o luto, que tem todos esses sentimentos embutidos, a gente vai entender melhor essa tristeza que o apóstolo cita aí. Em Tessalonicenses, é o apóstolo Paulo. Então, ele está falando: não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não ficardes de luto como os demais que não têm esperança. A característica de quem tem a esperança correta por uma doutrina sadia é não sofrer esse luto. E, o luto está comprovado cientificamente. É uma necessidade porque ele minimiza um dano psicológico que é causado na perda. Tá claro até aí? Sim. Vocês lembram que o Caleb nasceu, a forma como foi? Eu estava em Vargem Alta. Tinha acabado de chegar em Vargem Alta, recebi um telefonema da tia Eni dizendo que a Lília tinha sangrado muito, estava no hospital. Eu estava correndo risco de vida. Ela estava correndo risco de vida. Aí eu peguei o carro para descer de Vargem Alta, fiquei abalado emocionalmente. Falei, meu Deus, como é que eu vou descer essa ladeira agora? A Thalita tá rindo, ela estava do lado. É porque ela estava do lado só em Guarapari, porque eu desci de Vargem Alta para Guarapari para depois ir para o hospital. Em meia hora você estava em Vila Velha, quase. Não, 1h20, na verdade. 1h20 de Vargem Alta a Vila Velha eu levei naquele dia. Mas o que aconteceu? Antes de eu pegar a estrada... Que o Júlio não sabe. O trajeto da quanto tempo? O trajeto normalmente dá 2 horas, 2h20, tá, Júlio? Foi 1h20 até lá. A minha esposa estava morrendo, meu filho, o médico disse que talvez já estivesse morto, e eu precisava ir embora. Eu parei para orar, para tentar me equilibrar para acabar de chegar. O Espírito Santo me disse assim, mas por que você está abalado? Eu falei, Senhor, eu estou perdendo minha mulher e meus filhos, meu filho. Aí o Senhor falou assim, não, cara, você não perdeu eles lá na porta? Aí, é verdade. Aí o controle emocional voltou e eu consegui dirigir num estilo bem hostil para chegar a tempo. Velozes e Furiosos. Piloto de fuga. No hospital e socorrer minha esposa. Graças ao Senhor, ele salvou a Lília e o Caleb. Mas, de fato, naquele dia, eu lembrei que eu já tinha perdido eles dois. Essa consciência é em função de uma esperança, baseado numa doutrina sã ou sadia. É isso que o apóstolo está falando aqui. Versículo 14, só para confirmar esse raciocínio, viu? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É essa esperança que consola o coração daqueles que compreendem a doutrina. Ora,
Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que Paulo está comunicando aqui, amados? Que quem estiver dormindo vai chegar primeiro do que nós. A boa notícia é que tudo vai acontecer no piscar de olhos, então vai ser muito rápido. Mas eles vão chegar primeiro. Então, lembra do verso? Quem lembra do verso? Aquele jaguar vai passar na frente de nós tudo se o Senhor voltar quando a gente está vivo. E ele vivia dizendo para o Laerte que o Laerte não ia chegar primeiro que ele. Prometeu, né? Porquanto, versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor. Nos ares. Onde nós vamos encontrar o Senhor? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o versículo 18, amados. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Paulo estava escrevendo para irmãos que viviam numa cidade onde cristãos eram considerados cidadãos de segunda classe. Eles podiam apanhar, eles podiam ser afligidos, eles podiam ser tirados de suas propriedades e até vendidos como escravos, se alguém assim decidisse. Esses irmãos precisavam de consolo? Sim. E esses mesmos irmãos consideravam que passar por essas perseguições e aflições era somente para quem estava apto a isso. Olha a grandeza dessa revelação, mano. Alguma dúvida aí, queridos? Não? Nenhuma mãozinha levantada? Sigamos, então. Ô, mano, 2. desculpa, eu não ouvi. Juliano, fala, Juliano. Eu estava me despedindo das meninas aqui que elas estão dormindo, eu não ouvi o que você disse. Alguma dúvida? Alguma dúvida até aí? Ah, sim, eu tenho. Fala aí. Olha só, no início do texto, quando Paulo fala assim sobre a gente não, logo no início que ele usa o termo, em vez de mortos, ele fala dos que estão dormindo. Que dormem. Dos que dormem. Assim, eu nunca parei para estudar isso de forma aprofundada, mas eu acho que isso é proposital, porque ele está querendo dizer que, apesar talvez de uma morte física, né, a morte no corpo, esses vão, no tempo devido, eles vão estar com o Senhor. Então, eles estão num processo de dormência. Seria isso? É isso aí. Isso mesmo. Inclusive, essa expressão era usada de forma metafórica para o morrer. A palavra era coimal. Ok. Claro, até aí? Olha que eu já vi gente dizer que quem estiver dormindo na volta para o Senhor Jesus vai acordar primeiro para ir para os outros depois irem. Mas não é disso que o apóstolo está falando. Dormindo na cama? cama? É. Ah, tá, porque aí tá lendo de uma forma Está lendo de uma forma né? literal. Tá lendo de uma forma literal. Está claro isso, amados? Sim. Eric, por que você julga que é importante nós ensinarmos isso aos discípulos novos? Porque a Bíblia diz que é um rudimento da doutrina. Só por isso. Amém ou não? Mateus 22.
do 23 em diante. Ainda falando sobre ressurreição. Agora é uma fala de Jesus sobre o assunto, tá? Primeiro, eu queria que você soubesse de uma coisa. Haviam diversas seitas, diversas facções dentro do judaísmo. Seita não é que ensina heresia, é que se separou da outra parte. Uma das seitas era os fariseus, outra era os saduceus. Tinha outras, mas essas duas viviam em conflito. Os saduceus era aquele pessoal que não acreditava em língua estranha, não acreditava em anjo, não acreditava em ressurreição dos mortos. Eles eram cientistas. E os fariseus já eram os místicos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É porque a humanidade ainda não mudou. Assim como hoje nós temos cristãos, facções de cristãos que acreditam que não existe manifestação espiritual, e existem outros que vivem atrás de manifestação espiritual. Naquela época também existia. E para ambos Jesus dizia: vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Versículo 23 de Mateus 22. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus. Jesus agora está ensinando: olha, amados, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E, ó, manos, eu preciso dizer essa primeira característica. Essa coisa linda que está do seu lado aí, você não vai desfrutar depois da ressurreição. Acabou. Eu Tem tentei que aproveitar agora, né? Jesus para continuar casado com a Lília, ele não me deu moral. Vai ter um corpinho glorificado, vai ser no estilo Mulher Maravilha, mas Não vai rolar. Mas até o padre fala, é até a hora que a morte o separe. Acabou. Pois Acabou, é. gente. Acabou. Eu tentei estender a hora extra, mas Jesus não me deu moral, não, queridos. Então, a gente precisa entender que Jesus está dizendo que no reino dos céus não se casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Como é que os anjos no céu são? boa pergunta. Entenderam? Anjo. São, porém, como os anjos do céu, não se casam nem se dão em casamento. Aí eu te pergunto, tem muito cristão que acredita que aqueles gigantes de Gênesis eram anjos caídos, filhos dos anjos caídos. Sabe quem disse isso? Um célebre pregador brasileiro chamado Caio Fábio de Araújo Filho. Não foi a Bíblia. Não foi a Bíblia que disse isso, tá, amados? Versículo 31. E quanto à ressurreição dos mortos, Jesus falando, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. E acabou a discussão aí, amados. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam de sua doutrina. Alguma dúvida aí, amados? Que é só essa doutrina de ressurreição dos mortos? Simples.
Eu confesso, amados, que eu ainda não consigo entender o tamanho da importância disso. Mas se é um rudimento da doutrina, é porque é importante. E nós precisamos ensinar isso aos discípulos. Tem um dos presbíteros aqui, o Saulo, alguns de vocês conheceram ele. Ele tem uma frase célebre, aquelas frases célebres que alguns irmãos dizem. Ele diz assim: quem crê errado, vive errado. Então, eu continuo sem entender o tamanho da importância disso. Mas o fato é que é importante. Ô, Eric, a grande importância disso aí não seria que isso gera esperança no nosso coração que vamos estar com Cristo? Eu estava Exatamente, pensando mano. nisso, mano. Por Se conta a que- minha fé é baseada nisso, aí eu encontro um coração que tem tanta esperança que não se entrega ao luto. Isso fecha aquele versículo, né? Fala, acho que é de João, que fala: não se turbe, não se tumultue, né? O turbar é de turbulência. O vosso coração, porque para o judeu o coração é a mente, né? Não fica turbulenta os seus pensamentos. Crê em Deus, crê também em mim, Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se Olha, não fosse assim, eu vou teria dito. entendeu? Então, assim, eu tenho meditado muito nesse versículo, porque, de fato, assim, o que vai ancorar a nossa mente para ela não ficar turbulenta, igual um barquinho à deriva na tempestade, é a âncora. E Hebreus fala que essa âncora ela está na palavra de Deus, ela é o próprio Cristo. Então, se eu pego essa âncora e finco em Deus, eu estou crendo em Deus, estou crendo em Jesus. E aí ele aponta para a esperança. Você está passando por uma situação agora, mas na casa de meu pai há muitas moradas. Então, isso traz esperança. Eu estou aqui, está turbulento, mas eu tenho uma esperança, né? Agora, Mato, se eu creio errado, a minha prática de vida vai ser errada. Vou dar um exemplo claro. Há irmãos que, conhecendo essas verdades intelectualmente, ficam extremamente abalados quando a esposa morre, quando um filho morre, quando um amigo morre. Imagina a situação dos apóstolos. Os 12 amigos que andaram juntos com Jesus, que viram os milagres acontecer e que agora estavam vendo a igreja crescer na manifestação do poder do Espírito Santo. Quanta amizade esses tinham? Vocês já repararam que aquele cenáculo com 120 pessoas não era um local de reunião que havia sido alugado e aquelas pessoas que estavam lá moravam naquele lugar? Leiam em Atos, vocês vão ver. A Bíblia diz que o cenáculo com 120 pessoas foi alugado e os irmãos moravam juntos ali, queridos. Eles não estavam fazendo um encontro geral da igreja de Jerusalém quando o Espírito desceu sobre eles. Eles estavam morando juntos. Os vínculos que nós mantemos e não passando por Cristo gera uma incredulidade concernente a esse princípio. Eu vi entre nós maridos morrerem e as mulheres continuarem a obra que Deus tinha chamado a casa dela, através do marido. Eu vi entre nós maridos morrerem e as esposas desesperarem da fé. Vocês viram também? Por quê, amados? Porque quem crê errado, amados, vive errado. Nós temos a sensação de que as pessoas nos pertencem. Nós falamos assim: é minha esposa, meus filhos, minhas filhas. Só que o dono de tudo é o Senhor, querido. E isso não é uma filosofia do Evangelho do Reino.
Isso é a realidade. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus não precisa da sua autorização se ele quiser levar a sua esposa. Ela pertence a ele. E se isso é verdade dentro do seu coração, não há motivo para luto e tristeza. Érico, mas você não vai nem sentir falta? É óbvio que eu vou sentir falta. A Lília é a minha melhor amiga hoje. A própria convivência em Deus me fez admirar, mas eu sei que nenhuma vírgula do meu dia ela me pertence. E a fé em Cristo faz com que eu creia que ela não está aqui para me suprir, para me satisfazer ou para me atender, nem meus filhos. Antes, eu sou o servo deles. Sabe o que acontecia com um escravo quando o senhor morria e não havia herdeiros? Ele era alforriado. Qual é a alegria de um servo alforriado? Eu estou falando desse contrassenso para provocar em vocês o que a Bíblia diz que deveria ser a nossa atitude, tá? Então, a atitude errada, que não coincide com a palavra, é porque nós geramos vínculos errados entre nós. Nesse grupo aqui, alguns de vocês são meus amigos íntimos. Nós andamos ombreando a obra de Deus. Se eu recebesse a notícia hoje que um de vocês morreu, certamente eu sofreria um impacto. Sabe por quê, amado? Porque a minha fé é errada. E eu preciso corrigir a minha fé, segundo as Escrituras. Porque eu não sou essa muralha toda que eu aparento ser. Eu sinto saudade. Eu sinto falta. Faz sentido, queridos? Sim. Então, eu não falo essas coisas como quem é mestre, como quem manja do assunto. Eu falo como quem enxerga um alvo, tá? Estou indo nessa direção. Fala, Jacqueline. Ei, eu tava até numa crise há um tempinho atrás, nos últimos velórios que eu fui, eu tava tão, assim, fica parecendo que você é insensível, né? E você começa a fingir um... Mas é verdade. Né? Tipo assim, não, mano, mas é só, mas não aceitou Jesus, seu pai? Não aceitou. Pô, cara, então é festa aqui hoje, né? Não é festa, não? Não, mas você quer. Aí eu falei, ai, meu Deus, peraí, então é. Aí eu ficava, nossa, Soraya, você tá muito seca, né? Aí aconteceu um outro de morrer, que foi o dia que o Elcinho morreu, o velório tava parecendo festa mesmo. Mal cabia choro, a galera tava tipo, né, Vivi tava lá, o Rômulo, não sei se o Rômulo tava, a Ana Paula tava. Aí depois chegou em casa, a gente conversou sobre isso no discipulado aqui, e eu achei um vídeo no Instagram de um... Cara, aquele velório, eu falei que se o meu não for assim com samba, igual você tava cantando no início, mas tipo assim, cara, não era pra ser um... É porque assim, tem coisa que a cultura entra, a cultura da morte aqui, a nossa cultura, né? É muito mórbida. Cultura do mundo. Cultura do mundo, mano, isso é mundo. É, porque tipo assim, vai entrando um negócio que tem que ser um peso, assim, e pra gente era pra ser uma alegria. O cara é ímpio, morreu. Pô, que triste, cara. Mas assim, muito triste. A gente até... Aí dá uma dor no coração. Mas, cara, o cara é cristão, morreu em Cristo, é festa, né não? Tem até samba com Martim da Vila. Zeca Pagodinho. Mesmo. O que eu digo para vocês, amados? Eu digo para vocês o seguinte. Queridos, volto a dizer, eu não falo essas coisas como quem manja do assunto e consegue fazer. Eu falo como quem crê, querido. E eu quero essa parada para mim, bicho. Eu não quero possuir a Lília, o Eric, o Caleb, vocês como meus amigos. Eu quero pertencer a vocês, pertencer a Cristo por meio de vocês. E se amanhã eu não tiver mais a Lília para Jesus me pertencer por ela, outros irmãos vão me pertencer e a minha alegria vai continuar. E o ministério de Jesus na minha vida continua. E se eu for o primeiro, a mesma coisa acontece com ela. Ah, Eric, e o sustento dela? Rapaz, Jesus alimenta os passarinhos e os lírios, velho. Sai do surto, cara.
O chamado no evangelho é um chamado de quebrantamento. É de você mudar o eixo de operação da cabeça. Eu ouvi um testemunho há um tempo atrás de um irmão que descobriu um câncer extremamente agressivo. E ele decidiu que ele não ia se tratar. Porque o tratamento ia fazer com que ele parasse de cuidar das ovelhas e pregar o evangelho. Mas você vai morrer. Todo mundo vai morrer. Ele respondeu. A questão é como eu vou viver. E eu decidi, há muito tempo atrás, viver pelo evangelho, pela verdade de Jesus. E esse tratamento vai me botar na cama, eu não vou conseguir mais fazer isso. Não buga a cabeça da gente? A minha buga. Eu vejo nisso o seguinte, hoje uma pessoa me perguntou, né, se eu tinha medo da morte. E aí eu contei alguns testemunhos de quase fui, mas não fui, do Eric falando desfaz as malas, e por aí vai. A Lília se preparou para ir diversas vezes, até fez uma lista de possíveis candidatas à nova esposa. Daí, eu falei assim, rapaz, eu acho que eu fui tão testada nesse negócio que eu desencanei disso, não é algo assim que me gera medo. E aí, a gente falando agora, me veio essa situação, né, da conversa de hoje, e eu fiquei, o Eric falando, eu fiquei pensando nisso. Se a gente não reformatar, vamos colocar assim, né, refazer o nosso entendimento nisso daí, o que vai acontecer é que nós vamos viver com temor do mal. Nós não vamos experimentar liberdade em Deus, leveza, se lançar com confiança nele e falar, pai, aquilo que o senhor quiser fazer, tô dentro, porque você vai ficar com aquele temor, aquela coisa, eu vou morrer, ele vai morrer, meus filhos vão morrer, sabe? Isso daí vai gerando um ranço. Você sabe o que é ranço, né? Não sei se sabe o que é ranço, porque é coisa paranaense. Mas, falando das escrituras, é um temor do mal, é um medo. E o perfeito amor lança fora todo medo, né? Eu creio que o Senhor quer nos aperfeiçoar no amor. Fecha o seu olho e ouve o que eu vou falar. Aqueles que morreram em Cristo dormem. Isso é Bíblia, amados. Bíblia é a palavra de Deus. Isso ressignifica o conceito de morte na nossa mente. Ô, Eric, desculpa, mas nosso irmão aí já está dormindo há muito tempo. O Diego? Esse é o Diego, querido. Diego. O Diego está treinando para ressuscitar, desde que eu conheço ele. Eu tô de olho fechado aqui, ué, obedecendo o Tá comando. meditando, né, Diego? Pois é. Eu não entendo, velho. Ele está treinando para ressuscitar seus jaguaras. Não fica falando do Diego. Para de ficar falando aqui de mim. Eu só vi Ama o sua vida, Diegão. até agora. Deixa eu Diego já sabia que Diego já sabia que eu ia pedir isso, eu estava fechando o olho há muito tempo já. Né? Mas deixa eu compartilhar algo com vocês aí. Fala, Julião. Vocês sabem que Paulo, ele estava numa ministração e um jovem acabou caindo de uma altura e ele acabou morrendo, né? E Paulo Ele falou orou assim, para ressuscitar. Paulo falou assim, não se preocupa não. Ele foi lá e ressuscitou o menino. Aí ele falou assim, Paulo, eu estava numa passagem tão boa, o que você fez, cara? Ele falou assim, eu estava do lado do mestre, o senhor orou, eu voltei, cara. Ele falou, lá estava bom, mas aqui, é só uma brincadeira. Então eu entendi bem o que a Lília falou, é meio que o medo da morte pode travar a missão, né? Com certeza.
Você vai deixar de Imagina entrar você pensar assim, cara, e se o Jacques morrer, como é que eu vou viver? Uai, você definiu quem é seu Deus. Sim. É porque, assim, a gente já viveu experiência assim, Jacques, né? Eu não. Bom, e vivemos um pouco na pandemia, né? Enquanto tava todo mundo botando máscara e álcool, a gente estava lá na comunidade. Inclusive, eles lá usavam máscara e a gente não, porque a gente entendia assim, como é que eles vão conhecer a gente já com uma máscara na cara, né? Crendo assim, cara, Senhor, se tiver que morrer disso, morreremos, mas vamos fazer aqui o que o Senhor chamou. Mas Se eu ele morrer, vou morrer obedecendo Jesus. tá tudo bem, assim. E já que já entrou várias vezes. Tem muita gente que fala, e a gente tem até um pouco de dificuldade, né, Juliano, de arrumar gente para discipular as pessoas que têm se comprometido verdadeiramente lá, porque as pessoas têm medo de ir na comunidade, entendeu? Mas assim, bala perdida acha alguém, que assim, bala perdida só te leva de volta para casa, cara. Tipo assim, a forma que a gente vai morrer, ninguém vai morrer de véspera, né? Eu costumo dizer que a forma que se morre é uma desculpa, porque a verdade mesmo é que Deus chamou. Sim. Atropelou e morreu, é uma desculpa. A doença é uma desculpa. Isso o aí. fato é que Deus decidiu, estava escrito. Amém, é isso aí. Show. O Eric, Fala, meu mano. O medo faz a gente perder a real percepção do que fomos chamados. A gente foi chamado para entregar a vida. Ah, por que Aí o medo da morte? Ele já entregou, né? O medo faz assim com a gente. Ó. É isso aí, cara. Imados, medo é um sentimento, não é verdade. amém. A verdade é que a sua vocação em Cristo Jesus é de oferecer a sua vida. Olha a fala de Jesus em João. Ninguém toma a minha vida. Antes dele vier tomar, eu já entreguei. É isso mesmo. O Eric, eu creio que uma convicção que a gente precisa ter é que, tipo assim, estando vivo ou mortos, dormindo, nós somos do Senhor. Romanos 14, do 7 ao 9, diz assim, ó, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Aleluia. E olha, Ele mano, Paulo está repetindo o que Jesus disse. A gente acabou de ler o texto que Jesus citou a mesma coisa, querido. Vocês lembram que quando... Vocês lembram que Jesus já citou uma menina chamada Talita? E ela nem estava com colchão vermelho e preto nas costas. Falaram assim, Jesus, não adianta mais, o senhor demorou e ela morreu. Aí Jesus responde para o povo assim, ela só dorme. Quem desenvolveu a doutrina de que quem morreu está dormindo é o Senhor, não foi Paulo, cara. É isso mesmo. Agora, quão importante é você ver como Jesus vê? Então, quando Jesus ressuscitou alguém, ele não estava pensando quanto era difícil fazer levantar um morto. Ele cria que estava dormindo, era só acordar. Porque ele é o autor da vida, amado. Amém. Pensa nisso, amado. Porque se você crer certo, você vai viver certo. Fala, maninha, Luana. Boa noite. Boa noite, querida. Hoje eu estava aqui na creche com a diretora, né? E a gente estava assim, uma turminha de professoras, e ela falou assim, estava um assunto mesmo de morte ali, falando que teve uns meninos aqui que morreram no acidente, falando de morte, e ela falou assim, tem um livro que eu achei interessante, que era, eu não sei se é esse o título, porque ela também só falou, eu não sei se é esse o título certo, do livro é Preparando para o Dia da Morte. E não é para o Dia da Morte, acho que
sua, é para tipo, para viver esse dia da morte, né? Uma coisa assim. E aí ela falou assim, achei interessante o livro, eu ainda não li, mas para a gente, como que a gente reage a uma coisa que é certa que vai acontecer? Aí ela falou assim, eu tenho medo, tanto que eu falei com meu esposo onde que eu vou ser enterrada, como é que eu vou ser e tudo mais, né? E eu sou muito brincalhona, e acabei falando assim, você não vai mais estar aqui, né? Então, preocupando com o quê, né? eu falei, não tem mais esse negócio, porque ela falou assim, dependendo de onde ele me enterrar, eu quero que seja perto da minha família, porque quem que vai saber quem que é a Fabiana, quem que é a fulana, quem que é a ciclana, né? Aí eu falei assim, eu não quero saber de mais nada, eu vou estar lá com o papai e vou estar dançando lá, e quem ficar aqui que vai ter que se virar com tudo. Então, essa preocupação, assim, não é só entre a gente, eu acredito que o Senhor deixou essa... Você disse assim, Eric, que a importância desse ensino, né? Mas eu acho que para essas pessoas que estão se achegando agora, para a gente é importante, mas para quem está chegando e não sabe para onde vai, como será bom, eu acho importante, tira a tristeza da pessoa e dá esperança, e também, assim, como algumas mulheres estão perguntando aqui para a gente sobre exatamente esse tema, se existe vida após a morte, como é que não é, se volta, se não volta, né? Então, é importante a gente saber, acho que a fundo esse tema. E, quando falarem, Lu, sobre isso com as mulheres, leiam essas passagens. Elas precisam saber qual é a opinião de Jesus sobre o assunto. Eu já anotei, acho que eu anotei tudo aqui. Lá no grupo tem os textos. Manda isso. Fala, Aninha. É o Juliano, não é a Ana, não. Tem que soltar o som, querido. Desculpa. Pronto. Desculpa, pessoal. A palavra do Senhor também fala em João que o perfeito amor lança fora todo medo, né? Isso aí. Então, uma vez que o amor do Senhor é aperfeiçoado em nós, isso vai gerando conhecimento, intimidade profunda no nosso coração, ao ponto de a gente saber quem somos verdadeiramente no Senhor. Sim. Mas também eu creio que ao falar de ressurreição, isso te remete também ao Éden. Porque a morte, Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para ser eterno. E quando o pecado entra no mundo, ocorre a morte. Então, acho que é por isso que há esse medo da morte no coração do homem, né? E a ressurreição em Cristo Jesus, ele fala assim, Jesus ao terceiro dia ele ressuscitou, a nossa fé está nele, nós vamos ressuscitar com ele também. Então, isso remete ao plano original de Deus. Daí a necessidade de quando trata de rudimento da fé, né, de falar sobre a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus, né? Porque, na realidade, em Cristo Jesus você encontrou vida. Antes de Cristo Jesus, você estava morto. Amém. É isso mesmo. Glória a Jesus. É ressignificar o que é realmente morte e o que é vida, né? Sim. Refazer o entendimento sobre isso. Semana que vem, amados, nós vamos falar sobre o juízo eterno. Eric, vamos falar sobre escatologia? Não, vamos falar sobre o juízo eterno. Nós vamos ler Mateus 24 e 25, os 2 capítulos. Quem puder ler durante a semana, vai ser muito bom, que a gente chegue aqui bem enriquecendo uns aos outros. E lá no nosso grupo, quando eu postei a mensagem, tem um link, tá assim, Palavra do Benito. Benito é um dos presbíteros em Salvador, e ele fez uma sequência de estudos sobre a volta de Jesus. E ele pegou esse tronco, Mateus 24, 25, e a partir desse tronco ele entendeu as palavras proféticas, a palavra apostólica e até Apocalipse. Manos, quando terminei de ver a sequência de
vídeos, e é muito longa, eu fiquei maravilhado. Pela primeira vez eu tinha entendido. É muito simples, mano. Inclusive, a cronologia dos fatos, Jesus se preocupa em que você saiba, para que você se encoraje. Então, semana que vem, nós vamos pegar somente o tronco, tá? Mateus 24 e 25, lermos juntos. Se você puder ler, bem. Mas os que estiverem mais dispostos, mais ousados, começa a ver os vídeos, queridos. Bebam de balde do negócio lá. É muito bom o que nós ouvimos lá. A fala do irmão é um pouquinho lentinha, que ele é bem devagarzinho para falar, mas vale muito a pena. Você colocou faz tempo o link? Oi? Você colocou faz tempo o link? Eu coloquei agora, postei lá de novo. Ah, tá bom. E a mensagem, você vai ver na parte do juízo eterno, tem Mateus 24, 25, e depois tem assim, palavra do Benito, entre parênteses, o link. Tá. Tá bom? É uma série de vídeos no YouTube, gratuito, de um nível de edificação assustador. Rômulo, você ficou calado o tempo todo? Quer falar alguma coisa? Não, eu estava pensando nessa simplicidade, né? E eu sempre tive dúvida também em relação a esse assunto. Mas aí você falou agora que é simples, e eu fiquei pensando, cara, Jesus sempre foi simples. Não, ele não era... não é que ele tirava por menos, mas assim, ele sempre foi simples. E aí, de repente, né? nesse assunto, ele não seria simples? Eu sempre fiquei assim, poxa, não faz muito sentido. Mas começou a fazer mais sentido a partir de hoje, lendo esses textos, principalmente o texto de Tessalonicenses. Parece que deu uma, sei lá, saiu, a letra ficou mais viva. É isso mesmo, é essa sensação que eu tenho também. E é curioso, sabe por quê, mano? Nós precisamos ter o hábito de ler essas coisas meditando, pensando nelas. Quanto mais a gente lê, mais sedimenta a fé da gente nesse sentido. Imagine se a morte dos outros e até a sua própria não te afetasse mais. Essa é a proposta. É muito poder. Hein, Eric? Fala, negão. Só uma outra coisa também, né? Quando tem que ser complicado, é porque o conhecimento fica na mão de alguém que não é o Senhor Jesus, né? E aí essa pessoa vira imprescindível, né? E imprescindível é o Senhor Jesus. Claro, nós somos em Cristo, através de Cristo, imprescindíveis uns para os outros, né? Através dele. Mas se tem que ser complicado e só um ou um grupo seleto é que tem esse conhecimento, isso é perigoso, porque fica parecendo que só eles é que entenderam e só eles que têm a solução para o enigma, né? Como se fosse uma parada enigmática. Mas não é simples. É simples. Porque Jesus é simples. E olha só que barato, o que eu descobri esses dias. Eu fiz uma pesquisa aí por uns 15 a 20 dias. Existem duas palavras, uma no hebraico e outra no grego, que traduzem como discípulo. No hebraico, a palavra é talmidim. A origem dela é o Talmud. E no grego, a palavra é matitias. A diferença dessas duas palavras é a seguinte. O talmidim era um garoto de 14 ou 15 anos que se destacava intelectualmente de toda a geração. Somente esse tinha o direito a sentar nos pés de um rabino e ser ensinado. Essa molecada era a elite intelectual de Israel. Jesus nunca chamou os seus discípulos de talmidim. Ele chamava da expressão grega, matitia. Sabe por quê? Os filósofos gregos diziam assim, o conhecimento é possível a qualquer pessoa que queira ele. E a busca da verdade vai levar qualquer pessoa à consciência plena. Aí Jesus chega em Jerusalém, naquele povo que se achava mais santo que todo mundo, falando de eclésia e de matitia. Os caras ficaram loucos com ele. Mas, curiosamente,
O povo de Deus tinha um conceito de discípulo que era diferente do grego. Mas o que se assemelhava ao reino de Deus era o conceito grego considerado profano. Só para confirmar essa palavra que o Rômulo trouxe. Jesus é simples, mano. Jesus não é judeu, Jesus não é cristão, Jesus não é católico, Jesus não é evangélico e Jesus não é discípulo. Ele é simples. Vocês estavam falando, o Rômulo falou aí, e eu fiquei pensando também numa coisa, que o que vocês podem observar, que o que pega muito quando uma pessoa morre, né, e pode ser próxima a você, ou ter tido um relacionamento com você, ou que você conhecia, é o quanto da história que você tinha com aquela pessoa. Quanto ela vai te fazer falta. E o quanto ela vai te fazer falta, o relacionamento, o quanto você poderia ter feito e não fez, o quanto você deveria, de repente, de ter dado de resposta, né? Ou cooperado e não fez. E aí eu lembrei de uma palavra que eu tenho meditado acerca de contar os dias. A palavra fala: ensina-me a contar os dias para que eu alcance o coração sábio. E todo mundo assim lê essa palavra entendendo contar como contabilizar, né? Mas o fato, se for... Eu não lembro o capítulo agora, mas está no versículo 12, o anterior, o 10, se você for ler, ele vai, de fato, explicar que esse contar não é contabilizar, mas é como contar uma história, tá? É algo histórico e não contábil. Então, quando eu falo ensina-me a contar os dias, eu quero refletir sobre os meus dias. Eu vou contar para alguém sobre o que eu vivi, a minha história. Então, quando eu faço isso, eu reflito como eu estou vivendo, o que eu estou fazendo. E nisso aí eu consigo observar como tem sido o meu caminho, os meus passos, com relação aos meus irmãos, às pessoas. Se eu poderia, de repente, ter abençoado e retive, se eu posso fazer algo e não estou fazendo, se eu não perdoei e a palavra diz que o meu caminhar é uma aliança com perdão. Então, quando eu conto os meus dias, eu penso sobre eles, eu reflito sobre os meus dias, eu consigo alcançar um coração sábio. E nisso aí, quando uma pessoa que está próxima a mim parte de alguma forma, dorme, né, no Senhor, está resolvido. Meu coração está resolvido. Só vou achar outra pessoa para dar minha vida agora. Tá tudo em paz, sabe? Aquela coisa assim, não, foi um ponto final, foi fim, e tá tudo em paz. Não tem nada devendo, né? Não tenho dívida nenhuma para pagar. O problema é quando a pessoa parte e a gente percebe assim, ficou uma dívida, ficou algo para ser resolvido. Lembrei até de um cristão chamado Renato Russo. Ele diz que saudade é só mágoa por ter sido feito tanto estrago. Bom, daí eu volto às escrituras e lembro lá no Salmo 19, né, fala assim, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a outra noite sabedoria. Então, assim, o meu dia de hoje, ele faz uma declaração
sabe, o documento de declaração, que você está declarando alguma coisa, né? Então, o dia de hoje, ele vai declarar algo para amanhã. O que eu estou fazendo hoje vai ser declarado amanhã. Eu vou continuar perpetuando o que eu estou fazendo hoje e amanhã. E à noite vai mostrar outra noite de sabedoria, quando eu deitar minha cabeça no travesseiro, consultar o travesseiro e encontrar o Senhor para conferir com Ele o meu dia, o meu coração. Então, a minha próxima outra noite também vai ter a mesma sabedoria de eu encontrar o Senhor no travesseiro novamente. E isso é importante para nós, amados, porque em tudo isso eu vou encontrando sabedoria e eu posso não acordar no dia de amanhã. E aí, se eu não dormir resolvida, se eu precisava conversar com alguém e eu não conversei, se alguém precisava estar, não esteve, percebe? Essas coisas que apertam a hora, o momento que você perde uma pessoa. Há um tempo atrás, eu estava falando muito com os irmãos sobre o desejo de ir e estar com o Senhor. Que eu topava ficar por amor a alguns irmãos. Mas o meu desejo era ir. Só que eu comecei a falar demais isso. Teve um querido que me procurou e falou assim, mano, você tá bem? Eu tô achando que você tá meio depressivo. Estranho é não querer ir, né, cara? Tá todo mundo aí na Pois expectativa. é, bicho. Pra mim, o estranho é não querer ir. Ei, Lília, Salmo 3 fala, eu sempre lembro desse versículo, que eu de manhã eu sempre lembro de orar, né? Estou ensinando os meninos. Salmo 3,5 fala, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, tipo assim, pode rolar na madrugada aqui, ó. Vou aqui, ó, Érico, ó. Vou aqui, ó. Fazendo assim. Linda para Jesus. Aqui nós tivemos uma situação dessa. A mãe estava dormindo do lado do filho, e aí de manhã o filho foi mexer nela para poder ela acordar para trabalhar, e ela tinha falecido. Na hora que ela acordou, ela estava morta. Entendi. Fala, mano. Eu creio que isso tudo que a Lilian falou, na verdade, vai definir um legado da nossa vida em Cristo, que impactou a vida das pessoas. Aleluia! É isso mesmo, cara. Verdade, mano. Cara, deixa eu... Se a morte, cara, nos desespera, seja dos outros ou nossa, nós somos o mais miserável dos homens, querido. Amém. Deixa eu compartilhar com vocês. Fala, Julião. Eu compartilhar com vocês um vídeo que tem no YouTube do pastor Weibe Huber. Ele fala dos midins, que você estava falando um pouco tempo atrás aí, né? É uma ministração mais ou menos de 1h20, 30 minutos, mas é muito bem explicado. Ele fala de onde vem a origem midins, como Jesus veio e fez os seus próprios midins. Eu não vou contar aqui agora, porque compensa a gente perder essa 1h30 assistindo esse vídeo do pastor Weibe. Assim, pode mandar, meu mano. Mas é muito rico mesmo. Eu assisti esse vídeo faz mais ou menos em torno de uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, e ainda tem palavras que ele falou quando Jesus estava andando com os discípulos que me alimentam na fé até hoje. Assim, é um vídeo muito rico em fé mesmo. Pastor Weibe. Meus amados, por hoje, então, é só. O Senhor seja com todos vocês. Nós somos joias da coroa uns dos outros, viu? Amém. Amém. O Senhor enriqueça vocês aí com seu poder, com sua graça. Amém. A paz e tranquilidade, segundo a boa vontade do Senhor em nós. Amém. Aleluia. Amém. Fiquem com o Senhor. Diegão, vira aí para a Adri para a gente dar tchauzinho para ela também. E eu fecho com o close. Com close? Da noite. Close. Close da noite? Cadê? Cadê tia Tri? Cadê? Ah, que lindo, neném!
Ah, Muito Mariana. muito Mariana. Branca. Mariana, contar um. Cadê a Adri? Eu só vi a Mariana. Cadê? Ah! Essa nariz diminuiu de novo. Beijão, mamãe. Peraí. O nariz nasceu. Nasceu. Que benção. Um beijo. Beijo, galera. Eu vos amo. Até terça. Falou, galera. Se Deus quiser. É. Mas ó, a gente não precisa esperar, não. Quem quiser falar comigo, eu estou sempre acessível a vocês, meus lindos. Isso aí. Tá bom. Show. Beijo, meninos. Boa noite.